adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Bom dia, irmãos. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Bom dia para você que está na sua casa. Que você tenha um excelente culto nesta manhã. Que a paz do Senhor reine aqui e reine no seu lar. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Em Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está à porta e bate. Quero dizer para você que o Senhor é um cavalheiro. O Senhor é um gentleman. Ele jamais vai invadir a sua casa sem pedir permissão. E muitos relutam em deixar o Senhor entrar, fazer toda a limpeza que precisa, tirar tudo aquilo que impede que a gente se achegue mais próximo dele, mais perto do Senhor. Então eu quero dizer para você nesta manhã, ele está aí. A porta não é qualquer porta, é a porta do seu coração. Abra o seu coração para ele nesta manhã. Abra o coração para ele no seu dia. Abra o coração para ele na sua semana, no seu mês, na sua vida. E você vai ver a mudança que ele vai fazer. Tudo aquilo que te impede de se aproximar do Senhor, tudo aquilo que te impede de ser feliz na presença do Senhor, tudo que te impede de ter força para lutar nos momentos mais difíceis, pode ter certeza que se você deixar o Senhor tomar conta do teu coração, da tua vida, irmãos, você vai conseguir vencer todas as batalhas. Amém? Vamos orar. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Dizer que Ele é Deus. Pai, nosso coração está aberto para receber a Ti, Senhor. Nosso coração, Senhor, está aberto para que o Senhor entre e faça morada. Toma, Senhor, o Teu trono no nosso coração. Faz aquilo, Senhor, que é da Tua vontade, Senhor. Faz, Senhor, a limpeza. Tira, Senhor, todas as marras. Tira, Senhor, tudo que impede, Senhor, a nossa vida de ser uma adoração ao Senhor. Tira, Senhor, todo impedimento. Faz morada, Senhor. Espírito Santo, reine em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar as decisões corretas. Aquilo que agrada o Teu coração. Pai, queremos, Senhor, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, porque cremos, Senhor, que sem Ti não somos nada. Obrigada, meu Deus, por esta manhã. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada, meu Deus. Visita, Senhor, os lares. Visita, Senhor, a cada situação, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece, e nós cremos que o Senhor é Deus de poder e o Deus que faz e realiza. Obrigada, meu Deus, por esta oportunidade santa e bendita de estar na Tua casa mais uma vez. Obrigada, Senhor, e que as palmas louvem ao Senhor nessa manhã, irmão. Aleluia, aplauda mais forte, aplauda Ele. A graça do Senhor nos alcançou, e por isso hoje nós somos livres para adorar e entronizar a presença do Senhor, amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença
o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa Graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, oh, oh. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Levante suas mãos e declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Ele é o Deus de ontem, hoje e sempre será eternamente. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Aleluia! Maravilhosa graça que o nosso Deus tem pelas nossas vidas. Ele entregou o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Você crê nisso? Eu quero que você tenha convicção no seu coração que Deus te ama. E nós vamos declarar: Deus me ama nesta noite, neste dia, nesta manhã, com a mais alegria, a alegria mais profunda que há nas nossas vidas, porque Ele nos ama mesmo sendo falhos, mesmo errando. Ele jamais nos abandonará. Você crê nisso? Então eu quero te pedir que você cante esse louvor com uma alegria e com uma convicção de que você é amado dEle. Aleluia. Obrigado, Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
canta isso. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Declare. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Declara, igreja, Deus te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aplauda Ele, aplauda com todo o seu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua presença. O nosso maior prazer, Senhor Jesus Cristo, é estar na tua casa, diante dos teus pés, te louvando, te adorando, ouvindo a tua voz. Meu maior prazer estar em tua presença, me prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da
minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Nosso maior prazer, Senhor, é te adorar e te engrandecer, é te louvar, ó Pai. Meu maior prazer, estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Do teu poder e a tua unção. Erga suas mãos nessa manhã e clame. Clame pela unção e pelo poder do Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Peça, igreja, peça, derrama, Senhor. Derrama a tua derrama, Senhor, a tua unção nesta manhã. Enche os corações, ó Pai. Faça-nos transbordar com teu amor, com a tua glória, Pai. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Feche os teus olhos, levante as suas mãos e busque por mais nessa presença. Aleluia. Levante suas mãos, feche seus olhos. Vamos criar um ambiente
de intimidade com o Senhor aqui nessa manhã. Vamos declarar o poder de Deus. O Todo-Poderoso está aqui, amém? O Todo-Poderoso está aqui. Hoje Ele tem um encontro marcado contigo. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, a ti todo louvor, Senhor. Seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio. Séculos dos séculos. Declare: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. A nossa alma anseia por ti, Senhor. Ao que está sentado. Faça dessa canção uma oração. No trono. Ele está aqui, você crê? E ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus.
Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua glória desce dos céus e nos alcança, apesar da nossa humanidade, apesar da nossa imperfeição. Como é bom estar aqui. Estamos num ambiente santo, onde podemos provar da tua bondade, misericórdia e amor. Estamos num ambiente santo, onde podemos provar da sua piedade. Estamos, Senhor, abertos para o seu toque, porque não podemos viver a nossa humanidade, porque a natureza caída do homem nos leva a ter um coração enganoso. Queremos nos santificar, nos consagrar, nos separar nesta manhã tão especial, onde cultuamos a Ti, Te louvamos e adoramos, onde reconhecemos o Teu senhorio. Por esta razão, aqui estamos como Tua igreja. Queremos nos apresentar com corações limpos. Queremos, Senhor, andar em retidão e justiça. Queremos que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, palmeie, meça, que possamos ser aprovados por Ti. Olha, Senhor, para nós neste momento, que estamos aqui com as nossas fraquezas, debilidades, deficiências, tortuosidades. Olha para nós, Senhor, não merecemos de Ti coisa alguma, senão sermos consumidos, destruídos, aniquilados. Mas o Teu amor é muito grande, o Teu amor nos alcançou, o Teu amor nos perdoou, o Teu amor nos permite chegar e ter acesso ao Teu trono, pelo sangue de Jesus, que foi derramado pela Tua igreja, em favor da Tua igreja. É por isso que estamos aqui, Deus, não porque existe algo de bom em nós, porque não existe. É por esta razão que estamos aqui. Carecemos, Senhor, de experimentar o que o céu tem preparado para nós. Queremos dizer não ao banquete que o mundo nos oferece. Queremos ser dia a dia mais parecidos com Jesus. Queremos que o Senhor nos endireite, nos corrija, nos acerte, porque nós queremos o céu, não a condenação eterna. Nós queremos e precisamos, Senhor, do Teu perdão, do conserto, do alinhamento.
Nós precisamos que o Teu Espírito nos dirija a toda a verdade. Por isso, recebe, Senhor, o nosso culto. Humildemente te pedimos. Não podemos ter a pretensão de dizer: Deus já recebeu. Nós precisamos ter a humildade de dizer: Deus, quero me encaixar nos Teus padrões. Quero me submeter, Senhor, à Tua medida. Eu sei que é estreita, eu sei que é apertada, mas é possível. Quero eu me subjugar, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor me manda fazer. Não é um pedido, é uma ordem. E eu quero, Senhor, me enquadrar dentro daquilo que o Senhor estabelece. Porque eu quero que este culto chegue até o terceiro céu. Eu quero, Senhor, que este louvor e que esta adoração chegue ao terceiro céu. Eu quero, Senhor, que o céu responda ao nosso culto, a este louvor, a esta adoração. Eu quero, Senhor, que anjos subam e desçam, enquanto aqui estamos, cantando não com a boca, mas com o coração. Que nós possamos, Senhor, estar totalmente entregues. Que não seja algo parcial, superficial, raso, automático, mecânico, sem vida, mas que haja, Senhor, um mover poderoso do Teu Espírito Santo. Poderoso Deus, poderoso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Libera o que está represado dentro de você há muito tempo. O diabo tem privado você de dizer aleluia, glória a Deus, amém. A tua boca não está costurada. Comece a orar no Espírito Santo. Vamos transformar este ambiente. Que a glória do Senhor se manifeste, nos alcance, nos toque, nos mude, nos transforme, nos cure, nos sare. Oh! Queremos ser uma igreja santa, Senhor, pura, imaculada, irrepreensível. Oh, recalabana rachalabasso, requei calamanassi. Oh, halelabahachana yakande recalamanayas. Oh, ouvi a voz como de muitas águas. Oh, é o povo de Deus orando no Espírito Santo. Libera. Você deve ser mais espiritual do que carnal. Você não pertence a este mundo. Você está aqui de passagem, como peregrino e forasteiro, estrangeiro em terra alheia. Deixa Deus te tocar, deixa Ele te renovar, deixa Ele te tirar do atoleiro, do charco, do lamaçal de pecado. Deixa Ele te transferir do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Aleluia! Poderoso Deus,
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Eu tive uma visão. Não quero aqui ser místico, mas eu quero te falar o que eu percebi no meu espírito. Tem pessoas aqui que ainda estão presas, com a boca amordaçada, com as mãos e pés amarrados, atados. E eu quero te falar, você vai sair daqui hoje liberto e liberta em nome de Jesus. Essa tristeza vai sair do seu coração, essa depressão, essa crise de ansiedade, este medo, esta insegurança, este receio, em nome de Jesus. Ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Comece a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que ore. Não fique de boca fechada, se entregue ao mover do Espírito que está presente neste lugar. Seja tocado, seja marcado nesta manhã. Permita que o Espírito tenha acesso a todo o teu ser, espírito, alma e corpo. Corre, caixa, lavanaiachá. Começa a orar, começa a buscar, começa a clamar, começa a suplicar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar. Não se distraia por nada. Este é o teu momento com Deus. E você está orando e dizendo, praticamente todos os dias: me toca, Senhor. Me muda, Senhor. Me transforma, Senhor. Me cura, Senhor. Faz tua obra em mim. Este é o momento, existe uma unção neste lugar. E a Bíblia diz que esta unção quebra, destrói todo e qualquer jugo de Satanás. O Senhor quer te ouvir. O céu quer ouvir a tua oração. Comece a orar em línguas. É pela fé. O batizador está aqui. Jesus está aqui neste lugar. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele tocar você. Corre cá, xalamanas, teriandelejo, xalamanaya. Requei candalabasto, requei anaya, xalamanaya, sou. Recabará candeitos, terimanaya, xeriala, sou. Satanás, você não tem poder de atuar na vida de nenhum dos meus irmãos que aqui estão. As escamas caem dos olhos. Esta mente, ela é restaurada. Eu profetizo espírito livre,
de todo cativeiro do mundo maligno, em nome de Jesus. Ser cheio, ser cheio, ser cheio. Transporte, transporte, transporte na presença deste Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A igreja levante a mão. Poderoso Deus. Existe uma unção neste lugar, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Oh, recala baba rachala basso. O Senhor te encontrou nesta manhã. Você disse: Senhor, fala comigo. O Senhor te encontrou no meio da multidão. Ele está aqui. Ele está aqui.
Santo, 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 santo tu és. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço em quem está perto de você aí. Pode sentar abençoado. Transfere um pouco desta unção. Durante muito tempo a gente ficou privado de se abraçar, mas agora a gente já pode dar um abraço. Glória a Deus. Muito bom dia. Ainda está atordoado, né? Eu também. Ai, meu Deus. Glória a Deus. É muito bom estar aqui, não é, irmãos? Olha para quem está do teu lado aí, diga: é muito bom estar aqui. Que alegria. Muitas vezes a igreja diz assim: o Senhor nos visitou. Na verdade Ele está aqui, continua aqui, vai ficar aqui, amém? Essa unção que a gente recebeu vai aumentar, não vai diminuir, amém? Que tempo gostoso, né? Na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está tentando achar algo aqui, mas gente, a gente sai atordoado, é ou não é? Hã? Tocado, né, Afonsina? Né, Nisso? Oh, coisa boa. A gente se agiganta na presença desse Deus, é ou não é? Você percebeu que você se agiganta quando você se prostra, quando você se dobra, quando você ajoelha, quando você coloca o seu rosto em terra? É aí que vem essa glória bendita, nos invade, toma conta de nós, é um tsunami santo, é ou não é? Gostaria de cumprimentar a todos aqui na santa paz do nosso Deus, cumprimentar todos os nossos irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, em deslocamento, que estão viajando. Tem pessoas que estão no hospital, acompanhando esta live, cultuando conosco. Tem pessoas em lugares distantes. Então, por conta da internet, chegamos na nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil e qualquer ponto deste planeta. Antes, quando Jesus dizia: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, era algo que nos parecia ser limitação, é ou não é? Agora, por conta da internet, nós conseguimos alcançar o mundo. E você pode ser um missionário e um evangelista deste tempo, porque você conhece pessoas que eu não conheço,
Então, quando você coloca aí no teu grupo de amigos, compartilha o culto, estas pessoas que eu não conheço, elas vão ser abençoadas com aquilo que Deus está fazendo aqui neste lugar, através de nós como igreja. Então é muito importante você criar o hábito de fazer isso, de compartilhar o culto no seu grupo de amigos do Facebook, e entender que também é muito importante você curtir. Tem irmãos que ainda não fazem isso, e é importante você curtir e deixar um comentário. Então você que está aí do outro lado, deixa um aleluia, glória a Deus, amém. Nós precisamos aumentar o número de engajamentos, de pessoas que não apenas assistem, mas cultuam também. Eu recebo desta unção, glória a Deus, fui tocado, que momento lindo, faz mais, Senhor, continue no nosso meio. Então, você pode se manifestar no grupo desta forma. Você que não é de Bragança, fale para nós, da onde é que você está falando. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero voltar, nós vamos entrar em contato com você, e vamos cuidar de você. Você que quer entregar a vida para Jesus, eu quero, pastor, entregar minha vida para Jesus e recebê-lo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Fazer o seu pedido de oração. Se eu não orar aqui pessoalmente, porque geralmente nós oramos coletivamente, não é? Mas eu costumo depois olhar cada mensagem, responder a maior parte delas e orar por cada irmão e por cada irmã. Gostaria então que você pudesse ser esta pessoa que o Espírito Santo vai usar para poder tocar a vida de outras pessoas. Gostaria que você conhecesse também o nosso canal no YouTube. Temos ali inúmeros vídeos de pregação que vão abençoar muito você. São temas diversos, e eu acredito que o Espírito Santo vai dirigir você para poder assistir algo que vai inflamar seu coração. Você precisa dar continuidade àquilo que aconteceu aqui nesta manhã. O pavio tem que continuar aceso. A Bíblia diz assim: o fogo arderá constantemente e não se apagará. Mas mostra a responsabilidade do fogo ser alimentado. Então precisamos alimentar este fogo. Como é que fazemos? Eu preciso me submeter mais àquilo que é espiritual do que aquilo que é carnal. Não é pecado assistir um filme, acompanhar uma série, mas depende do que é que você está assistindo, que tipo de lixo é que você está colocando para dentro de você. E a coisa é tão viciante, que a pessoa, ela fica ligada ali, naquele movimento, de forma que, muitas vezes, ela é escravizada, porque ela se dedica mais a uma série, mais aos vídeos, do que propriamente as coisas de Deus. Então eu tenho que dosar. O primeiro lugar tem que ser sempre do Senhor. É isso que nos ensina Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o primeiro lugar é sempre dele, a primazia é sempre dele. Então idolatria é aquilo que nós colocamos na frente de Deus. E tem muito crente que é idólatra sem saber, e critica a idolatria do outro, que não tem o conhecimento
bíblico, teológico, espiritual que ele tem. Então, quando eu vejo você sem energia, sem força, sem vitalidade, sem vida, é porque você está alimentando a sua carne, deixando de alimentar o seu espírito. É necessário ter disciplina, é necessário bater o pé, é necessário você dizer assim: eu preciso mudar minha rotina, e você precisa incluir na sua dieta os vídeos, as pregações, as ministrações. E não é só entra por aqui e sai por aqui. Não, você tem que orar e dizer: Senhor, que eu possa absorver tudo aquilo que está sendo ministrado, ensinado, pregado, que eu possa absorver, que eu possa aprender, que isso me traga crescimento, mudança, transformação, maturidade, porque daí você não vai ser mais aquele crente natural, almático, movido por emoções e sentimentos. Você vai ser um crente fortalecido em Deus, consciente da sua autoridade espiritual, cheio de poder, e que vai vencer todo e qualquer levante de Satanás contra a sua vida. Então, pelo menos 2 vezes por semana, procure assistir um vídeo. Pegue caneta, papel, marque o capítulo, o versículo, o tema, quem ministrou, aquilo que Deus imprimiu no teu coração e você precisa memorizar. Esse é um problema que a igreja enfrenta. Deus fala e a pessoa não guarda no coração, porque ela não memorizou. Você precisa decorar, você precisa exercitar a tua mente, porque é ela que vai traduzir, interpretar aquele propósito de Deus. Eu quero, como pastor, ter uma igreja forte. Uma igreja forte não é aquela igreja onde você simplesmente busca alguém para orar por você, porque você mesmo não ora. Eu sei o que é isso, eu já vivi isso, de eu não encontrar força em mim para orar, para buscar a Deus. Eu sabia que era importante orar, jejuar, ler Bíblia, vir à igreja, participar dos cultos. Não somente participar, né? Eu acredito que você entenda a ênfase daquilo que eu estou colocando. Porque a gente vem aqui para prestar culto, não é para participar, assistir e ir embora. Não. O nosso papel aqui não é de figurante, coadjuvante, é de protagonista. O Senhor quer receber o meu culto pessoal, e eu preciso entregar. E tem gente que não compreende isso. Você precisa entregar o teu culto pessoal, mesmo no coletivo. Deus consegue enxergar você na multidão. Deus consegue perceber você na multidão. E é isso que faz toda a diferença. Não é de sermos apenas mais um, é de chegar aqui e dizer: Deus, eu quero te entregar meu melhor culto, apesar de uma semana difícil, de ataques, investidas, perseguições, injustiças, dificuldades, problemas, lutas. Eu quero entregar para o Senhor hoje meu melhor culto. Sabe por quê? Eu não estou olhando para estas coisas, eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aí tua vida vai começar a mudar. O diabo não vai suportar essa glória, esta unção, esta presença, esse poder. Está entendendo o segredo? Você precisa se encher, a ponto de quando você está cheio, você olha para estas coisas que eram gigantes, você vai dizer assim: em Cristo Jesus sou mais que vitorioso. Agora eu aprendi, tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim?
querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Imagina, a palavra passa a ter um outro sentido para você. Não é apenas ritualístico, simbólico. Jesus disse: a palavra que eu vos ensino, esta palavra é espírito e vida. Então, quando eu recebo a palavra, eu recebo espírito. Quando eu recebo a palavra, eu recebo vida. Então, gostaria que você, lá no nosso canal no YouTube, tocasse no sininho. Ali você marcasse todas, para você receber as notificações atualizadas em tempo real daquilo que postamos. E deixa eu explicar para você como é que funciona. Se você entrar e logo sair, a plataforma vai entender que você não se interessou pelo conteúdo. Então você deve entrar e ficar pelo menos 1 minuto e meio, para você não perder esta ligação com a plataforma e conosco. Então eu preciso que você faça isso. Se não pode assistir naquele momento, que você possa assistir em outro momento, mas deixa ali o seu comentário também, é importante isso. E não são todas as pessoas que buscam ali comentários e deixam o seu comentário, é importante. E por outro lado, dar o seu like. No Facebook é curtir, no YouTube é dar o like, tá bom? Que é a mesma coisa de gostou, tá bom? Pode ir para a salinha branca, fica à vontade, tá bem? Deus abençoe. Uma outra coisa é que você vai nos conhecer melhor entrando no no site da nossa igreja, tá bom? www.igrejadafecristã.com.br. Amém? Deixa eu falar algo importantíssimo para você. Existe uma unção hoje aqui, uma unção diferenciada de outros dias. É claro que Deus está em todos os nossos cultos, mas nós temos cultos onde Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, se manifesta de uma forma diferenciada. Este culto é um deles. Eu já falei para vocês, eu não sei o que acontece no culto da manhã, inclusive hoje. Minha esposa estava dizendo: o que você acha da gente ter somente o culto da noite? Eu não vejo como trabalho fazer 2 cultos. Alguns irmãos preferem o culto da manhã, outros preferem o culto da noite. Mas eu pessoalmente tenho um carinho muito grande pelo culto da manhã. Eu não sei se é porque nós estamos mais despertados, ou se é porque Deus está mais despertado. Mas eu sei que muitas vezes a nuvem aqui de manhã é diferente. Às vezes eu vou fazer o culto da noite, e eu quero que a noite seja como foi o culto da manhã. E muitas vezes eu fico correndo atrás da nuvem, eu tento alcançá-la, mas eu gostaria que os irmãos também orassem, para que Deus tivesse misericórdia desse pastor que vos fala, para que ele pudesse entender o mover de Deus para o culto da noite. Ore também pelo ministério de música, de louvor, para que eles compreendam, e para que os irmãos que participam do culto da noite estejam também acessíveis, que eles compreendam aquilo que Deus quer fazer. Porque é tão triste para nós que estamos aqui na frente, maiar em ferro frio, nadar e morrer na beira da praia, sabe? A gente
gosta do que aconteceu hoje, é ou não é? De ver a capa de Elias caindo, não é? De correr, tomá-la e logo bater lá no Jordão para as águas se dividirem. Eu quero te falar uma coisa: você sai daqui hoje, você não tem consciência disso, mas você precisa ter. Você sai daqui tomado de uma unção, para você orar pelos outros, para você pregar para alguém, para você orar. E eu vou te falar uma coisa: é aquela oração que Deus vai ouvir. Tem o seu caderno de oração, marque ali o nome das pessoas, porque eu acredito que a unção que nós recebemos de Deus não é uma unção simplesmente para nos fazer brilhar. Lembra, Moisés brilhou, Jesus brilhou, mas qual o motivo deste brilho? O mundo precisa enxergar a presença de Deus em nós. Significa que eles vão olhar e vão dizer: ele é diferente, ela é diferente, ela mudou, ele mudou. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser glorificado aí. Tudo que nós precisamos é isso, é disso. Deixa eu voltar dentro daquilo que eu ia falar, porque senão o tempo é curto. Quando eu estou nessa unção, eu me atropelo. Então, muito bem. Muito bem. Existe uma unção aqui, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Uma das áreas que o diabo quer subjugar você é a área financeira. Quando nós ministramos sobre este assunto, eu gostaria que você tivesse alegria no teu espírito, porque esta foi a recomendação do apóstolo Paulo, que devemos entregar a nossa oferta, não por necessidade, mas com alegria. Quando você entende o que é liberdade financeira, você vai viver liberdade na oferta. Mas esta liberdade financeira não existe antes da liberdade espiritual. Você precisa entender que dinheiro é algo espiritual para Deus. Por isso que Jesus, certa vez, diz que nós não podemos servir a dois deuses. Não podemos servir ao Deus Todo-Poderoso e a Mamon, que representa, que é, na verdade, o Deus das riquezas. Então, quando eu estou liberto, este assunto para mim é um assunto que vai tratar a minha fé e me fazer render, vencer as dificuldades, limitações, tudo aquilo que me impede de viver para Deus de uma forma plena. Porque o diabo, ele não quer que a igreja prospere, você precisa entender isso. O diabo não quer que a igreja prospere. Por quê? Quando a igreja não prospera, o reino de Deus não prospera. Então, quando você tem esta revelação, você vai quebrar o poder do diabo, que quer impedir você de prosperar na área financeira, econômica e material. Você, como filho de Deus, vai dizer: eu vou prosperar em nome de Jesus. Para isso você precisa tirar os olhos daquilo que te rodeia, porque quando nós olhamos à nossa volta, nós olhamos o quê? Crise. As pessoas estão falando de dificuldades, enfrentando lutas terríveis. Mas nós temos uma diferença: o Senhor é com a sua igreja, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Não que a igreja não enfrente problemas, dificuldades e lutas. A igreja
enfrenta, vírgula. E não para aí. A igreja vence. Porque tem gente que coloca um ponto final. Então você precisa compreender que Deus, Ele quer te abençoar, para que você seja um abençoador da sua casa, e não deixe faltar nada na sua casa. Deus quer que você cuide da casa dele, porque quando você cuida da casa dele, ele vai cuidar da sua casa. Esta revelação tem que alcançar o teu coração, porque o povo de Deus muitas vezes se conforma. É normal, altos e baixos. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Você vai até metade do caminho na sua cura financeira, quando você aprende um pouco sobre administração. Muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser corrigida, e você vai desfrutar de uma vida mais tranquila, vai ter uma vida financeira desafogada. Mas a outra metade é a bênção de Deus. Nós precisamos prosperar não apenas humanamente falando, porque isso acontece com a igreja. A igreja, ela se esmera, se esforça, se empenha para prosperar, e ela acaba pagando um preço alto por conta desse esforço apenas humano. Olha o que diz em Salmos capítulo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Preste atenção agora. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Preste atenção. A bênção está com o Senhor. A Bíblia diz, obrigado. A Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Tem muita gente que fica dizendo: eu não sou abençoado, pastor. Perceba o que eu vou te falar agora. Você está morando na rua? Não estou. Então Deus te abençoou com a sua casa. Mas pastor, ela é alugada. Deus te abençoou com esta casa alugada. Deus tem te dado condições de pagar este aluguel. Agora, olha o que é visão. E eu quero aqui alargar a revelação para você entender. Visão de Deus. Se eu dissesse para você hoje que você tem condições de comprar uma casa, ou que você pode comprar uma casa, você ia me dizer: eu não tenho condições, pastor. Pois é, preste atenção, fé traz as condições, mas as condições roubam muitas vezes a nossa fé. Qual o nosso problema? Nós olhamos para as condições. Nós temos na igreja o Mateus tem quantos anos? 23. O Mateus tem 23 anos. Ele conversou comigo e disse: pastor, eu vou casar depois que eu comprar minha casa própria. E ele era um pirralho de 18 anos, mas ele trazia no coração dele
esse desejo que foi intensificado pela fé. Eu vou casar depois que eu comprar minha casa. Eu vou confessar a vocês algo do meu coração. Às vezes, quando eu ouço assim, dá vontade de dizer: meu filho, casa, porque depois você compra, você adquire o teu imóvel, você pode lutar ao lado da sua esposa, e isso vai ficar mais fácil para vocês. O importante é casar. Mas quando a gente faz isso, nós podemos estar demovendo aquela pessoa de um propósito, porque ela está firmada naquilo, ela acredita piamente naquilo. E sabe o que Deus vai dar para você? Não é algo que você deseja agora de manhã e à noite já muda de ideia. É algo assim que você vai ser perseverante. Então imagina, um pirralho de 18 anos de idade, que não abandonou nem os coeiros, diz: eu vou casar depois que eu comprar minha casa. E ele compra a casa, acho que com quantos anos, Everaldo? 22 anos. Vai casar agora em setembro. Pastor, pronto, comprei minha casa. Por que eu tenho que contar isso? Porque às vezes o diabo tem te mostrado que você não pode, que você não consegue, que não dá. Esse menino, humanamente falando, não tinha condições de fazer, mas ele ficou profetizando: eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. Dizimista, ofertante, fiel a Deus. É o que eu falei, metade do caminho você vai quando faz tudo certo. A outra metade é quando você diz assim: não depende só de mim, depende do Senhor, então quero confiar nele. O diabo, ele afetou muitas vezes o nosso querer. Aí a gente fica acomodado. Se Deus fizer, muito que bem. Se não fizer, está tudo certo. Mas quando você é uma pessoa obstinada, você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo, você vai conseguir aquilo. Quando você coloca diante de Deus: quero casar. Ah, não sei, será? Estou bem sozinha, eu gosto de me esparramar na minha cama, eu acho que não combino mais com ninguém, eu sou muito sistemático, ignorante, eu tenho meu jeito. Ou seja, nós queremos justificar algo que não está acontecendo na nossa vida. Mas quando você começa a corrigir as coisas e diz: Deus, solidão dói. A tua palavra diz: não é bom que o homem e que a mulher vivam só. Eu quero, Senhor, um companheiro, uma companheira. Eu quero alguém de Deus para a minha vida. E você começa a alimentar a tua fé naquele sentido. Vai haver liberação no reino espiritual. Então a igreja, ela precisa trabalhar mais esta fé, porque a gente trabalha mais a nossa frustração, decepção, desilusão, sabe? Aquilo que nos adoece, nos enferma, e a gente hoje não dá a devida importância para isso. Você tem que pensar: é a voz de Deus ou é a voz do diabo? Essa semana eu estava pensando no Everaldo. Às vezes ele me pegava e dizia: pastor, vamos dar um pulo em Campinas, eu vou comprar um ônibus. Eu olhava para esse cidadão e falava: então tá, vamos. Ele comprava ônibus sem ter dinheiro, mas tinha fé. Esse mesmo cidadão, um dia nós precisávamos de um milagre financeiro. Eu precisava de quase 10 mil reais.
Era uma conta que na época estava me oprimindo. Ele foi lá em casa, orou por mim, do lado da porta antes de sair. Eu sei como é que funciona. Deus, o Senhor me mandou aqui para orar, o Senhor me mandou aqui para orar, o Senhor me mandou aqui para orar. Ô Pai, como que eu vou orar pelo pastor? Como que eu vou ministrar sobre a vida dele? Na hora de ir embora, falou: pastor, sabe a respeito daquela conta? Eu falei: pronto, vai me ajudar financeiramente, vai me arrumar o dinheiro. Ele disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou orar e Deus vai abençoar a sua vida. Esse camarada virou as costas. E não é que na hora que ele orou, o anjo carimbou lá em cima e liberou. Uma pessoa me ligou e disse: pastor, o Espírito Santo me inquietou aqui a respeito de uma necessidade sua. Eu falei: ah é? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu estava tanto na paz que eu disse: não. Falou: ó, Deus que me mandou ligar. Eu falei: ah tá, se foi Deus, então sim. Aí falei o valor da conta. A pessoa falou: estou passando aí para resolver. 3:50. Eu estava lá no Banco Itaú do Tabuão, na fila para pagar aquela conta. 10 mil, a gente não arruma do dia para a noite, é ou não é? Se eu pedir 10 mil para você agora, você tem para me arrumar? Não tem. Então não peça para mim também. Eu vou falar como Everaldo: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu coloco lá no nosso grupo de transmissão, amados, falta 11 mil reais ainda. 11 mil. Aí um irmão vai e libera 500, outro libera 200, outro libera 300, outro libera 1.000. No mês passado, a maior oferta que recebemos foi de uma pessoa que eu amo profundamente, que tem um coração assim muito generoso. E eu oro para que Deus abençoe muito essa pessoa, porque ela é daquele tipo: está precisando de mais alguma coisa? É claro que eu não aproveito de ninguém, eu não passo do limite. Aí entregou 1.500 de dízimo e mais 1.300 de oferta. A nossa maior oferta então no mês passado foi de 2.800 reais. A menor oferta foi de 5 reais. Só que para Deus, Ele não olha o valor, Ele olha para a motivação do coração. Para Deus não tem diferença a oferta de 2.800 e a oferta de 5, porque se trata da melhor oferta. Você já parou para pensar que naquele momento pode ser que a pessoa só tinha 5 reais e ela entregou o último? A pessoa que é abastada, a pessoa que tem condições, a pessoa que pode fazer mais, ela não entrega tudo, mas aquela pessoa, ela entrega tudo. Muitas vezes é o dinheiro do ônibus, muitas vezes era a única coisa que ela tinha. Você imagina como Deus recebe essa oferta? Eu não tenho dúvidas de que uma pessoa assim, ela será alcançada pela graça de Deus. Imagina vocês, olha que experiência gostosa. Deixaram ali na sala pastoral 2 ofertas das nossas crianças. Qual é a tendência humana? É de olhar aqui, ó, 2 reais e 3 reais. É uma ofertinha. Aí me disseram assim do Ministério Infantil: pastor, olha a ofertinha das crianças. Eu disse: não é ofertinha, é oferta.
Estas crianças que estão aprendendo sobre o poder do dízimo e da oferta, elas serão os empresários, empreendedores, os cuidadores, mantenedores, investidores da igreja do amanhã. Imagina? Então a mesma fé que eu uso para abençoar as ofertas dos adultos, eu uso para abençoar a oferta das crianças. Não é lindo isso? Eu sou tocado profundamente. Olha o que diz em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouve, Senhor, ou melhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha o segredo aqui, ó. Olha para mim, tira os olhos da tela. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nós temos temor pela palavra que ouvimos. Isso mexe com a nossa estrutura. Isso nos coloca em linha com o propósito de Deus. Isso nos aproxima dele. Uma palavra assim nos afasta dele. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha agora o que vem. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe o que significa? Estamos no mês, ou estamos entrando no mês de junho, metade do ano. E eu preciso falar com um povo que está cansado. Um povo que já está se arrastando. Um povo que esqueceu a promessa. Um povo que já está glorificando as dificuldades, as lutas, os problemas. E qual é a vontade de Deus? Olha como isso é espiritual. Porque a pessoa que está em crise financeira, ela não dorme bem, ela não descansa, o seu sono não é reparador, ela não tem bons sonhos, ela tem pesadelos, ela já acorda perturbada, ansiosa. Isso pode trazer uma série de implicações físicas, patológicas, porque aquele sentimento pode se cristalizar, somatizar, trazer algum tipo de problema. Pode ser uma gastrite, uma úlcera nervosa. Tem gente que tem um AVC, um ataque cardíaco. Enfim, os males são os mais diversos. Uma dor de cabeça crônica, aguda, um mal-estar que a pessoa não sabe explicar, dor na nuca. Muitas vezes a musculatura do corpo reclama. Eu me lembro de uma pessoa que dizia assim, que tinha muitas doenças, e a gente orava, e aquela pessoa continuava com dores no corpo, com aqueles problemas vários. Eu disse, Deus nos mostra a raiz destas doenças e enfermidades. E um dia conversando, a pessoa disse assim, quando eu não tenho dinheiro eu fico doente. Eu não sei se você costuma declarar isso, mas quando a pessoa disse, quando eu não tenho dinheiro eu fico doente, eu falei, é aí. Aí nós oramos, ela se arrependeu destas declarações, quebrou o poder desta automaldição, maldição impingida por ela mesma, e ela foi curada. E quer que eu conte uma outra coisa? Não faltou mais dinheiro. Não faltou mais dinheiro.
prosperou. Deus abençoou de uma forma sem igual. Casou, o camarada era bem de dinheiro, construiu um casarão para ela. Depois de um tempo faleceu, é claro. Ela ficou com uma pensão muito boa, o Charlie dá até risada. Deixou um carrão para ela, deixou ela bem. Está com 73 anos de idade, ainda quer casar. Não vou falar que é minha mãe, tá? Eu estava me controlando aqui, mas o Charlie... Você imagina como Deus abençoou a vida dela? Amados, eu me lembro que cresci em barraco de tábua. Minha cama ficava do lado de uma madeira que tinha um nó, e o nó da madeira caiu, então ficou um buraco. Tinha as frestas da madeira que quando ventava, fazia frio, aquilo me congelava. Chão de terra batido. E de repente hoje, ela está num casarão. Guarda isso, Deus vai te dar de acordo com a tua fé. Ela tinha uma inquilina, e ela dizia para a inquilina assim: Deus vai me dar um sobrado. A inquilina falou: só se for no cemitério. Aí ela fala de boca cheia: quem morreu antes foi a vizinha. Ela ganhou dela. Porque agora, né, tem os... É um em cima do outro, não, né? Sobre o outro, né? Então Deus vai te dar de acordo com a tua visão. Então você tem que dizer assim: a minha vida, ela vai mudar, não só na área financeira, em todas as áreas. Obrigado, filho. Então você precisa entender que agora, profeticamente, é um momento onde você precisa de novo estabelecer o teu altar, como acontecia na Bíblia. A cada conquista eles amontoavam umas pedras e derramavam azeite ali, ou seja, eles edificavam um altar, reconhecendo o poder de Deus, a ação efetiva de Deus. Olha onde você chegou até agora, e o que Deus tem feito por você. E eu quero te falar, isso tudo só é o começo. Aí você diz: não, pastor, mas já passei da idade. Para Deus não tem dessa. A minha mãe também achou que tinha passado da idade, e Deus fez. Sabe a alegria de Deus como pai espiritual? É de fazer. Por isso que a Bíblia diz que Ele é abençoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Olha aí em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. O que é fé, amados? É aquilo que nos dá condições, não humanas, mas espirituais, de fazer o que Deus estabelece na sua palavra. Porque Deus, Ele primeiro te desafia, para depois te abençoar. Porque quando você é honrado, você honra a Deus. Ó, pobreza não honra a Deus, miséria não honra a Deus, falta não honra a Deus, prejuízo não honra a Deus. Por isso que a figura de Deus na Bíblia é um Deus abençoador. Olha aqui, ó: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Nós acreditamos nisso, não acreditamos? É na outra parte que a gente não acredita. E que Ele é galardoador. O que significa galardoador? Presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Então nós estamos aqui buscando o Deus verdadeiro. Estamos aqui estabelecendo
a nossa aliança com Ele. Obrigado. Porque quando nós renovamos esta aliança, Bianca ali, olha só, abençoada. Quando nós renovamos esta aliança, é aí que nós ativamos o nosso milagre. Então o milagre de Deus não acontece só porque você ora. Você tem que ter ação, oração. Vem do orar, mas vem do agir também. Você precisa ter iniciativa. Você precisa ter posicionamento em Deus, porque caso contrário, você não vai prosperar. Tem uma outra referência que eu quero dar para vocês, que está lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, do 13 em diante. Olha o que aqui diz: se eu fechar os céus, então Deus tem poder de fechar os céus, aí não cai chuva. Se eu fechar os céus, não houver mais chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, então Deus pode dar ordens. Estes gafanhotos, eles representam espiritualmente demônios. Por exemplo, nós temos o destruidor, o cortador, o migrador e o devorador. São 4 tipos de gafanhotos. Então você imagina, hein? O migrador é aquele que passa de lugar para lugar. Ataca uma área aqui, daqui a pouco está atacando outra ali. Mas por quê? Porque existe legalidade. Então existe o migrador, o cortador. Imagina aqueles gafanhotos que cortam. Então tem espíritos que igualmente agem assim na vida de alguém. Você tem oportunidades que são cortadas. Está tudo certo para alugar aquela casa, de última hora não dá certo. Está tudo certo para você entrar naquela empresa, de última hora acontece alguma coisa. Está tudo certo para você fazer aquele investimento, de última hora você perde o negócio. O cortador. Aí depois vem, imagina o devorador, ele vem, é uma draga, ele devora tudo. Olha só, a pessoa muitas vezes, ela não desfruta daquilo que ela conquista. Trabalha, não sobra nada. Tem gente que fala, eu só trabalho para pagar conta. Eu não consigo guardar dinheiro para nada, para uma reserva, uma poupança, para uma emergência. Eu não tenho dinheiro, não sobra. Então o devorador, qual o papel dele? É de devorar. Aí você diz, não pastor, aqui eu ganho pouco. Ó, na igreja, imagina só, eu vou citar um exemplo, de uma pessoa que ganhava 15 mil reais, sabe quanto ela gastava por mês? 25. Quanto mais a pessoa ganha, mais a pessoa gasta. Por quê? Porque ela não tem sabedoria para investir. Não vou dizer gastar, para administrar o seu dinheiro. E nós precisamos dessa sabedoria de José, que fez ele se tornar, numa conversa de 1 hora com o faraó, o segundo do Egito. Por quê? Porque ele teve e recebeu sabedoria de Deus. Então o povo de Deus, quando compreende isso, prospera. Então nós temos um outro, que é o destruidor. É aquele que ele vem e arrasa com tudo. Aí a pessoa tem uma vida de insucesso, de fracasso, de derrota. Nada do que ela faz parece que melhora a situação dela. Como é que nós curamos as nossas finanças? Colocando o altar de Deus em ordem. O que é colocar o altar de Deus em ordem, pastor? É você como salvo em Cristo Jesus. Ouve aqui, esta palavra não é para quem não está salvo, porque aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, o bolso também não vai estar alcançado pela graça de Deus.
é aquele que é filho, é aquele que pertence à família de Deus, é aquele que foi chamado com o propósito de abençoar a obra que não é dele, é de Deus. E nós fazemos isso através da nossa oração, do jejum, do nosso serviço, mas fazemos também através da nossa oferta. Então tem muita gente querendo prosperar sem ser dizimista e sem ser ofertante. Ele vai até metade do caminho, porque a outra metade, realmente, quem vai estabelecer é o Senhor, com a vitória e com a prosperidade. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Sabe o que significa isso? João 10:10. Sabe o que significa isso? Vida plena, feliz, abençoada, próspera. Então você não pode se contentar com menos. E eu quero fazer um desafio aqui com você hoje. Você vai pegar todas as tuas contas que estão atrasadas, vai colocar no papel, uma por uma, porque tem gente que fala: eu devo tanto, pastor, que eu não quero nem saber quanto eu devo. Imagina você, um dos nossos casos, a pessoa devia 190 mil, a conta foi para 800 mil, porque a pessoa não fez caso. Então, que em nome de Jesus, você bote todas as suas contas no papel. Você precisa aprender a chamar o monte pelo nome. Não é isso que diz lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 23? Olha o que diz: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, então você precisa saber o nome desse monte. É o monte da dificuldade financeira, da crise financeira, é aquilo que te envergonha, porque você não quer mais pagar as contas em atraso, ser inadimplente, você não quer andar mais para trás, você quer andar para frente. Então, olha o que diz: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Obrigado. Preste atenção. Imagina você que você chega aqui, a tua aflição é de ficar colocando diante de Deus uma conta, porque você está para ser despejado, é a luz que foi cortada, a água, não tenho dinheiro para comprar o gás, a despensa está vazia, não tem condições de abastecer o carro, a roupa está surrada, o sapato furado, descolado, descosturado. Você ama Deus, eu sei que você ama, mas você precisa crer que esta não é a vontade de Deus para você, e Deus vai te dar de acordo com a tua visão. Deus vai te prosperar. A oração que você tem que fazer não é somente aquela: me dá um carro, me dá uma moto, me dá uma casa melhor, um apartamento na praia, um carro. Não. Porque quando você diz: me abençoa porque eu quero abençoar a tua obra, você não precisa nem pedir nada, porque a Bíblia diz que o próprio Deus sabe do que necessitamos antes mesmo de pedir. Sabe o que vai acontecer? A generosidade, o favor e a bênção de Deus virá de uma forma muito maior do que você imagina. Você vai receber aquela boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você vai receber algo muito maior do que aquilo que você pediu, porque o Senhor te surpreende. Algo muito maior do que você imaginou. Algo muito maior do que você desejou. Olhe para a sua vida, vê quantas conquistas você já teve. Você queria um carro, mas não imaginava que Deus te daria aquele carro. Você queria uma casa, mas não imaginou que Deus te daria aquela casa. Você queria um emprego, mas não imaginou que Deus te daria aquele emprego, aquele ofício, aquela profissão.
Você sabe que o Dirceu tem a profissão que quando eu era criança eu queria ter, ou não é? Imagina esse camarada, é piloto do Cometa, sabe aqueles ônibus que parece um avião? Eu me lembro quando eu ia para a rodoviária, eu via aqueles ônibus gigantes, eu falava assim, puxa, eu quero dirigir um negócio desse um dia. E o Dirceu é piloto, né? Ele pilota até a nave do... Como que é o nome do bilionário lá? Elon Musk. Amados, eu preciso ajudar você a romper. Porque senão você vai ficar pensando só em luta, dificuldade e problema. Tá aqui a Funcina, uma pessoa que eu amo de coração. Ela não tinha condições de comprar uma casa. Mas ela orou. Ela colocou isso diante de Deus. Ela ouviu o testemunho de um irmão e ela foi na garupa. E sabe o que foi? O que aconteceu? Deus deu uma casa para ela. Ela não tinha condições de comprar uma casa. Deus deu, através de alguém, obviamente. É ou não é? Deus usa anjos, que são pessoas que podem te abençoar. Agora quando você fica, tudo isso é balela, tudo isso é bobagem, comigo não acontece, pastor, eu sou muito azarado, eu não ganhava frango nem quermesse, não ganhava nada em rifa. Se cair, por exemplo, fruta do céu, o caroço cai na minha cabeça. Pastor, eu quero te falar uma coisa. Você precisa trabalhar essa tua fé. Olha o que diz então, em 2 Crônicas. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, olha só, entre o meu povo, não está falando mundo. Por quê? Porque os corações mais duros e as mentes mais fechadas estão no meio da igreja. É do povo de Deus. O povo de Deus é de dura serviço. O povo de Deus é teimoso, desobediente, rebelde. Então que você não seja assim, porque a bênção vai estar sobre a sua vida. Amém? Volta lá. Ok. 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga, eu sou povo de Deus. Diga, eu não sou aquele povo, eu sou este povo, que se humilha, que ora, que busca a sua face, que converte a sua vida dos maus caminhos. Ó agora o que diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aonde que está a maldição aqui? A porta é o pecado. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Sabia disso? Você que pode fazer melhor para Deus e não faz, você peca. Você não pode fazer nada obrigado, nada de baixa força, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Amém? Então quando você entende isso, você vai romper. Você vai sair dessa posição. Só que o segredo não é só você sair dessa posição, é você se manter nessa posição de autoridade. Porque o inimigo se levanta e conspira contra. Então ele quer te atacar com todo tipo de tentação. Você não pode, você não consegue, não vai dar, você vai ser envergonhado. Aí a pessoa vive se arrastando. Então eu quero te falar como pregou o nosso pregador de sexta. O Senhor te chamou para a liberdade. Até o nome dele é profético, a melhorança. Ele está melhorando dia a dia. Ô Sueli, é uma melhorança só, né? Então olha o que diz: se eu me humilhar, orar, buscar a face do Senhor, converter. Por que buscar a face do Senhor? Porque sozinho eu não consigo. Eu tenho que buscar a face do Senhor, em oração, jejum,
converteu os meus maus caminhos. Então, olha só, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí entra a prosperidade de Deus, porque você pode plantar e não colher nada, mas se Ele sarar a terra, sabe o que vai acontecer? Aquela semente que você plantar vai brotar, vai florescer, vai crescer, vai dar muitos frutos. Continua. Agora estarão abertos os meus olhos, agora, a partir desse momento, que houve um posicionamento do povo. Então agora, depois disso, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então diga, minha oração será atendida. Amém. Tem pessoas que às vezes são retraídas até para pedir alguma coisa para Deus. Eu não peço, pastor, eu peço. Deus quer que você peça. Deus quer que você peça. Eu pedi, eu mandei fazer uma manutenção no meu carro, e essa manutenção não ficou boa, e eu gastei um valor alto, e eu fiquei assim muito entristecido no meu coração. Por quê? Porque o camarada troca peça que não é para trocar, eles trabalham por eliminação. Eu pensei que fosse isso, não era isso, pode ser isso. Não. Então, não sei se trocou o meu amortecedor, colocou de um outro carro. Eu só sei que ele ficou um carro ruim de conduzir, duro, um barulho que me irritava. Aí eu orei. Eu falei assim, Deus, eu não posso trocar o carro agora. Olhando para a minha condição, eu não tenho condições. Mas o Senhor pode me abençoar. Eu quero um outro carro. Ouve teu filho, me dê um outro carro. Aí vendi o carro da Jana, glória a Deus. Depois vendi o meu, tinha o dinheirinho guardado, financiei o resto e comprei um outro carro. Mas sabe como acontece? Você fala, mas pastor, acontece isso do nada? Nada acontece do nada. Você tem que provocar no reino espiritual. Você tem que crer que isso vai acontecer. Sabe, você tem que nadar contra a maré. Eu vou contra esta crise, você tem que orar e falar. Você tem que criar o hábito de orar. Eu vou contra a maré, eu vou contra esta crise. O mundo fala que o mercado está arrochado, mas eu creio na prosperidade de Deus. Eu vou romper, eu vou vender. Eu creio que novos contratos já estão a caminho. O Senhor faz a minha empresa ser conhecida nos 4 cantos desta cidade. Eu rompo na região, eu prospero, eu vivo novo. Eu, em nome de Jesus, eu quero ter uma vida desafogada, próspera, abençoada. Senhor, me abençoa. Eu coloco diante de Ti, e você pega aquelas contas todas, coloco diante de Ti cada uma destas contas, eu profetizo, pagas em nome de Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começando a pagar uma por uma, arriscando uma por uma. Eu ensinei isso para o Everaldo. O Everaldo tinha até medo de mostrar para Dirce as contas que ele tinha. Um dia ele orou, pedindo coragem a Deus, mostrou para Dirce, e a partir daquele tempo, ele começou a riscar um por um, até hoje tem esse hábito, né, Vê? A nossa alegria é riscar a dívida e colocar, paga. Eu quero te falar uma coisa, esta unção que nós recebemos agora de manhã, é para qualquer área da nossa vida, inclusive para a área financeira. Se tem uma coisa que arde no meu coração, entre tantas outras, é de ver você abençoado. Quando você muda para uma casa melhor, troca de carro para um carro melhor, troca sua moto para uma moto melhor. Quando você começa a ser abençoado, imagina que nós tínhamos uma obreira, e essa obreira, ela só tinha o zagueiro e o centroavante, 2 dentinhos na frente. E essa irmã, ela vivia sorrindo o tempo todo, mas mostrando a gengiva.
Um dia, cheguei na igreja, a irmã toda sorridente na recepção. Se tinha um lugar que ela não ficava, era na recepção, porque quem está na recepção tem que sorrir, tem que receber as pessoas assim, ó. Aí, sabe o que foi que aconteceu? Eu cheguei e vi a irmã na recepção, sorrindo, mas nem atentei para isso. Ela falou assim: pastor, o senhor não percebeu nada? Eu falei: irmã, está mais bonita. Olha bem, pastor. Eu falei assim: a irmã está simpática. Ela falou: pastor, Deus me abençoou. Olha os meus dentes. Então, olha a bênção dessa pessoa. Aí tinha um irmão que tinha dinheiro na igreja. Ele falou: que é isso? Isso aí não é bênção. Eu falei: é porque isso não é banguelo. Se você fosse, você ia glorificar a Deus de pé. É ou não é? Então a gente precisa se alegrar, amados, com aquilo que Deus faz. Para Deus não tem grande e pequeno. Deus quer mudar a tua vida. Você está entendendo isso? Eu estou conseguindo passar isso para vocês? Coloca lá para mim. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Próximo. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Obrigado. Qual é o segredo? Deus quer santificar a sua vida. Deus quer santificar a sua mente. Deus quer santificar o teu coração. Deus quer santificar as tuas palavras. Deus quer santificar o teu andar. Deus quer santificar o teu sentar. Deus quer santificar o teu levantar. Deus quer santificar os teus projetos. Deus quer santificar a tua vida financeira. Quando fala santificar, é abençoar, irmãos. Então eu quero dizer algo a vocês, nesta manhã. Aviva a tua obra no meio dos anos. Semana que vem é a nossa ceia. E eu quero que esta ceia seja um marco para a tua vida espiritual, financeira. Eu quero que, em nome de Jesus, você mude a tua realidade. Tem gente que fala: Deus, muda a minha realidade, mas Deus só vai poder fazer se você se colocar numa posição. Então é você quem vai mudar essa realidade. Nós agora vamos orar por cada irmão que está aqui e que virá à frente, pegar este envelope da ceia, e você vai marcar aqui o seu pedido de oração, e vai colocar sua oferta nesse envelope e entregar no domingo da ceia. E você precisa compreender que esse passo que você vai dar em direção ao altar, que é em direção a Deus e o seu propósito, é que vai mudar a tua realidade. E eu quero que vocês hoje alimentem a fé de vocês, para poder entregar a Deus uma oferta que vai clamar a Deus da terra, que vai mudar a tua realidade, que vai mexer mesmo com a tua estrutura financeira, econômica e material. Sabe, não entregue qualquer oferta, apenas uma oferta. Não, você vai orar e vai dizer: Deus, eu quero fazer uma oferta especial, que vai mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar o rumo dos meus negócios, mudar em nome de Jesus tudo aquilo que eu tenho vivenciado, porque Deus sabe das tuas lutas, das tuas dificuldades, dos teus problemas. E às vezes é uma oferta que você nem pode dar, e a oferta que é boa é aquela que o diabo chega no teu ouvido e diz assim: você não pode, não faça isso, não entrega, vai fazer falta. Essa oferta é boa. Eu quero dizer para vocês que durante toda esta semana, diga comigo, toda esta semana, nós como igreja estaremos orando por estes irmãos e por estas irmãs. Eu quero que você coloque nas tuas orações o milagre financeiro na vida de pessoas aqui. Nada está tão bom que não possa melhorar, e nada está tão ruim que não possa piorar. Então você, como servo de Deus, você tem que entender que
isso não é para tirar dinheiro de ninguém. Para mim, tanto faz, você contribui ou não. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer isso. Para Deus não vai fazer diferença a nossa oferta, mas para você vai fazer toda a diferença. Então eu acredito que quando a bênção se estabelece por uma semente que é plantada, e não é qualquer semente, isso vai trazer rompimento. Você não vai ficar mais patinando no mesmo lugar. Você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Então minha alegria é de você ter uma vida financeira abençoada. Porque é tão triste, amados, quando eu como pastor, pai espiritual, tenho que conversar com um irmão: pastor, eu não tenho o que comer, pastor, estou com a água, luz cortada, pastor, perdi meu carro, deu busca e apreensão, pastor, fui mandado embora do emprego, pastor, estou passando por uma carestia, pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Agora, você quer que a tua vida mude? Aproveita esta unção que foi liberada hoje aqui de manhã. É para todas as áreas da sua vida, inclusive financeira, econômica e material. Durante esta semana eu vou estar orando e jejuando por este propósito, para que Deus alcance a tua vida, para que Deus transforme a tua realidade, para que Deus te promova, para que Deus abra na sua vida a porta que só Ele pode abrir. E tem gente que está esperando há muito tempo esta oportunidade. Você que não é dizimista na casa de Deus, seja, sem desculpa, comece a ser dizimista. Você que não é ofertante, seja, sem desculpa. Começa a estabelecer uma ordem na tua vida espiritual, que vai alcançar a tua vida financeira pela disciplina. Não entre em novas contas, não faça novos débitos, não faça loucura. Dê passos de fé e não saltos de fé. A Bíblia fala de passos de fé. Deus quer te honrar, mas você precisa fazer a sua parte, para Deus fazer a parte dele. Então eu gostaria que o Espírito Santo trouxesse você à frente, não qualquer pessoa. Eu quero que você venha com fé, posicionado, nesse mesmo Espírito, debaixo dessa nuvem e desta unção. Sabe por quê? Para que na semana que vem, na ceia, nós só vamos ter um culto semana que vem, à noite, às 19 horas, que você venha e traga com alegria a tua oferta, para depositarmos sobre o altar e para pisarmos na cabeça do diabo, para vivermos um novo tempo. São 6 meses que temos pela frente, que devemos ganhar esta guerra pela fé, em nome de Jesus, amém? Eu quero pedir que o Everaldo venha e se coloque aqui em cima do altar, em nome de Jesus. Eu quero que o Melhorança também venha aqui, que é de oração, fique em cima do altar. Dos nossos presbíteros, nós temos mais algum aqui? Os nossos... A Neide Luziano, que é da nossa intercessão, suba aqui, fica em cima do altar. O Saquiama, fica aqui em cima do altar. Vocês são os primeiros a pegar os envelopes, tá bem? O Joel, venha cá, Joel, também, por favor. Aqueles que são de intercessão, pegue os envelopes. A mesma orientação que eu dei para esse lado é a orientação que eu dou para vocês aí também. Pode pegar um envelope de vocês, são os primeiros a praticar. Em nome de Jesus. Maurício, venha também, por favor. Eu vou deixar só 3 desse lado e 3 desse lado. Amém? Agora eu gostaria que vocês peguem o envelope de vocês. E eu gostaria que você que está no seu lugar venha, pegue o seu envelope, mas fique aqui na frente, que nós vamos liberar uma unção especial sobre a vida de vocês. Aí você pega este envelope, e fique aqui, nós vamos orar por vocês. Se a tua esposa não veio, pegue para a tua esposa, pegue para os teus filhos, que esta bênção alcance os teus filhos desde muito cedo, junto, isso.
Esse momento é muito importante, amados. Adriano, venha também. Marcão, venha também. Deixa Deus fazer uma obra linda na vida de vocês. Venha. Você que está no seu lugar, consulte o Espírito Santo e venha. Sabe por quê? Essa ministração é para você. Sabe? Não fique fora desse mover poderoso, dessa ação maravilhosa. Sabe? Ah, pastor, eu não tenho. Mas Deus vai providenciar, Deus vai te entregar, Deus vai colocar nas tuas mãos os recursos que você precisa. Amém? Eu quero que você levante esse envelope agora, e aqueles que estão no altar, junto comigo, vão estar orando e intercedendo por essas pessoas, em nome de Jesus, em concordância comigo, tá bem? O pessoal que está filmando ou fotografando, pode parar agora, e a gente vai orar, tá bem? Vocês pegaram aqui também? Todo mundo ao altar, por favor, pegue. Diga assim comigo: Deus, este momento é profético. Nós praticamente chegamos na metade do ano de 2022. E nós não queremos viver uma vida de privação, de limitação, de prejuízo, de perda. Nós queremos viver aquilo que tu tens para a nossa vida como propósito. Nós queremos quebrar tudo aquilo que é poder maligno das trevas e que nos impede de viver e desfrutar daquilo que tu tens para nós como teus filhos e como tua igreja. Que caia por terra tudo aquilo que nos envergonha, tudo aquilo que nos limita, que nos bloqueia e que nos impede de viver o teu favor em vida. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que é malignidade, caia por terra nesta manhã, em nome de Jesus, e que possamos entrar no mês de junho, debaixo da tua bênção, e que tudo aquilo que tem agido na nossa vida, e que conspira contra o nosso testemunho, caia por terra, em nome de Jesus. Nós vamos viver a sentença da bênção, do milagre, do impossível. Nós cremos que tudo aquilo que tem acontecido sobre nós e não vem de ti, cai por terra. Libera, Senhor, a chuva serôdia e temporã, aquela chuva que prepara o solo, aquela chuva que vem na ocasião certa, no tempo certo. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti a nossa vida financeira, econômica e material. Faz, Senhor, o que precisa acontecer. Libera, Senhor, o que precisa acontecer. Humanamente, nós não conseguimos viver a plenitude da bênção. Por isso nós ativamos a nossa fé e cremos na materialização daquilo que tu tens para as nossas vidas. Me levante, Senhor, como mantenedor forte na tua casa. Me levante como investidor dos teus projetos. Em nome de Jesus, me use para abençoar a tua casa e a tua obra neste tempo profético. Cura as minhas finanças, sara as minhas finanças, em nome de Jesus. Só eu oro agora. Pai, eu quero orar e colocar diante de ti a vida destas pessoas. O Senhor sabe a realidade de cada uma delas. O Senhor sabe da aflição, da tristeza, da preocupação. O Senhor sabe dos medos e da insegurança. Por isso, em nome de Jesus,
Eu venho colocar diante de ti agora o milagre que tu tens para a vida destas pessoas, porque o que nós podemos fazer é orar e interceder, porque o agir e realizar vem de ti, somente o Senhor pode fazer alguma coisa. E eu quero profetizar que a tua sorte vai mudar, porque a Bíblia diz que o Senhor é o arrimo da sua sorte. Eu quero profetizar prosperidade, abundância. Eu quero repreender tudo aquilo que é escassez, prejuízo, falta. Eu quero profetizar que você vai andar para frente e não mais para trás. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que as quedas que você teve no passado não vão se repetir. O prejuízo, a falência. Em nome de Jesus, Senhor, libera a tua bênção sobre os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes. Libera a tua bênção sobre aqueles que trabalham por conta, os profissionais liberais. Senhor, com esta oferta vem um pedido que esta pessoa vai escrever neste envelope. Que o Senhor possa dirigir esta pessoa neste pedido, e que em nome de Jesus o céu responda, em nome de Jesus. Está abençoado, pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Este envelope é para você entregar só semana que vem, não é para você entregar hoje, tá bom? É só para entregar na ceia, amém? Amém? Agora, antes de terminar o nosso culto e de irmos embora, eu gostaria que você separasse o teu dízimo e a tua oferta, para entregar hoje. Sempre nós encerramos o nosso culto assim. Nós temos este hábito de abençoar a casa de Deus, a sua obra, em nome de Jesus. Levanta a mão, balança a mão, nós vamos entregar onde você está. Não se sinta constrangido, nada é imposto aqui, nada é forçado aqui, é tudo pelo Espírito Santo. Aqui é a casa do nosso Pai, amém? Que você se sinta à vontade, que você faça com alegria, com prazer. O nosso Pix está em tela, você pode fazer através das maquininhas de cartão. Júnior está com uma aqui, o Gabriel está com outra ali. Você pode pegar e fazer a sua oferta em dinheiro, pode fazer o seu depósito, transferência, ou entregar na administração da igreja nesta semana, amém? Mas não saia daqui sem entregar a sua oferta, em nome de Jesus. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Vamos ficar de pé. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pai, nós abençoamos as ofertas, abençoamos os dízimos, cada um que dizimou, ofertou e semeou, aqueles que puderam, aqueles que não puderam, aqueles que não quiseram. Que o teu amor que constrange seja sobre nós e que a tua bênção nos alcance a todos, em nome de Jesus, amém. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios,
alcança os perdidos e arrebanho de votos dispersos. Chega ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama a seu povo a santificação pela palavra, por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Pai, abençoamos cada pedido de oração e os projetos de vida que aqui estão depositados sobre este altar. Aproveitamos mais uma vez para abençoar, em nome de Jesus, a oferta especial de ceia que todos os teus filhos farão na semana que vem, no dia da ceia, em nome de Jesus. Nós temos um curso bíblico. Eu incentivo você a fazer as aulas, você que já está inscrito nele, a maior parte das pessoas estão fazendo certinho, deixa lá a tua presença. E temos o Dia dos Namorados, dia 11 de junho, teremos um jantar especial para o Dia dos Namorados. Você que não fez ainda a sua reserva, faça, entra no Facebook da igreja e encontra lá o link, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma semana de vitória a todos.